Presidente, Senhora Deputada Cecília Honório, de facto, 2 anos e 2 meses depois da troika do memorândum, a renegociação da dívida pública portuguesa continua a ser um imperativo nacional. Nós já debatemos este tema várias vezes. Em julho de 2011 e em setembro de 2012, no início das 2 sessões legislativas desta legislatura, o PCP trouxe à discussão neste plenário a emergência nacional de renegociar uma dívida pública que hoje atinge cerca de 130% do PIB e é cada vez mais impagável e insustentável por vontade da maioria. Aliás, como bem sabe a deputada Cecília Honório, o PCP lançou o debate público sobre a renegociação da dívida quando ninguém em Portugal ainda o fazia. Curiosamente, recordei-me há pouco, fê-lo no dia 4 e 5 de abril, isto é, exatamente na véspera do pedido de emergência de José Sócrates à Troika e, como é evidente, muito tempo antes da assinatura do memorando da Troika, que ocorreu, como se sabe, em 17 de maio de 2011, essa data fatídica para Portugal. Mas a verdade é que este tema continua na ordem do dia e há 2 anos o CDS, o PSD e o PS, pela voz dos deputados João Almeida, Paulo Batista Santos e Fernando Medina, diziam aqui em uníssono que as propostas do PCP eram absolutamente populistas e irresponsáveis. Há quase um ano, em setembro de 2011, a situação era um pouco diferente. Fernando Medina, do PS, já dizia que a renegociação pode ser uma necessidade que se imponha, estou a citar, e João Almeida dizia o seguinte: se as propostas são só para alargar prazos, são só para reduzir taxas de juros, então isso é fazer o que fez a Grécia. E na Grécia não correu bem, dizia o deputado João Almeida. Pois é verdade que não correu bem, nem podia ter corrido, porque foi uma renegociação imposta pelos credores, ao sabor dos credores e ao serviço da banca, sobretudo a banca alemã e francesa. E por isso gostava de lhe perguntar se está ou não de acordo com o PCP sobre aquilo que devem ser as bases de uma verdadeira renegociação global da dívida. Se deve ou não envolver a definição de montantes e definir períodos de cadência, se deve ou não envolver toda a dívida e não apenas o empréstimo da Troika, se deve envolver o alargamento geral e global das maturidades e, sobretudo, e aqui há uma resposta também ao Sr. Deputado Miguel Frasquilho, se está ou não de acordo que o serviço da dívida deve ser uma percentagem das exportações, tal como foi fixado para a Alemanha, para a dívida pública da Alemanha nos anos 40 e 50. Se isso é ou não possível fazer cá em Portugal. E, finalmente, Sra. Deputada Cecília Honório, acha que este Governo... É que essas perguntas são importantes e têm a ver com o CDS, já vai perceber porquê. Acha que este Governo, recauchutado, estará em condições de negociar seja o que for? Acha que depois do verdadeiro chilique político de Paulo Portas, este Governo vai ser capaz de ser mais alguma coisa que um conjunto de delegados permanentes da Troika em Portugal? E, finalmente, não acha que o Presidente da República não pode, nem deve, dar uma nova oportunidade a este Governo recauchutado, em que parece ter havido uma OPA hostil do CDS sobre o PSD?